Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Bom, esse é um versículo que eu acho que todo mundo conhece, quando Jesus fala para Pedro que Pedro ele vai ser pescador de homens. Mas eu queria adentrar um pouquinho a mais nesse acontecimento e falar sobre o que levou Jesus a falar que Pedro seria um pescador de homens. Bom, a Bíblia vai falar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, que Jesus ele está pregando a palavra e tem muitas pessoas querendo ouvir a palavra que Jesus está pregando, querendo ver o que Jesus está falando, e as pessoas elas começam a chegar muito próximo de Jesus. As pessoas elas começam a apertar Jesus. Então Jesus ele vê 2 barcos perto da praia e ele vê os pescadores ali lavando as redes, né? Então o que acontece? Jesus, sem muita cerimônia, ele entra em um desses barcos, fala para aqueles pescadores: olha, vamos para o mar. E os pescadores afastam um pouco ali da margem, e dali Jesus ele começa a pregar, a continuar ensinando essas pessoas. E os pescadores estão lá. Quando Jesus ele termina os seus estudos, quando ele termina aquilo que ele tinha para falar, então ele se vira para esses homens e fala: olha, podem lançar a rede ao mar. E aqueles pescadores, na verdade, um deles na hora assim, no começo parece não concordar muito com aquilo, né? Mas acaba obedecendo e lança a rede ao mar. E a Bíblia diz que ele começa a pegar lá tanto peixe que ele não dá conta, ao passo que ele pede ajuda, né? Ele chama pessoas ali para estar ajudando ele, né? Dá conta de pegar e carregar esses peixes. E a Bíblia fala que foram tantos peixes que eles pegaram, que os 2 barcos eles quase afundaram, tamanho o peso ali dos peixes. Então, após eles serem ajudados ali por esses outros pescadores que estavam em outro barco, eles voltam para a praia. Um desses pescadores, que era Pedro, até então chamado de Simão, ele se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus e fala: olha, sai de perto de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Porque ele viu aquilo que Jesus fez. No versículo de número 5, o próprio Simão Pedro, ele fala para Jesus: olha, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Então ele sabia que aquele não era o dia dos peixes, não tinha peixe ali para pegar. E quando ele vê aquilo que Jesus faz, ele fica horrorizado. E diz a Bíblia que ficam também horrorizados Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e sócios de Pedro. E aí Jesus profere aquela célebre frase: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. São apenas 11 versículos de Lucas 5, do 1 ao 11, que tem muitos ensinamentos. Quando nós adentramos no íntimo dessa palavra, dessa passagem, nós vemos que é uma passagem que tem muitos ensinamentos, né? E esses ensinamentos eles começam no verso de número 2, quando a Bíblia fala que Jesus ele vê 2 barcos ali junto à praia. Ele fala que os pescadores eles estavam lavando as redes. E a primeira coisa que eu aprendo com isso, você lendo primeiramente, lógico, os 11 versículos, você vê que esses pescadores eles deviam estar cansados, porque no verso de número 5 Pedro fala que eles tentaram pescar a noite toda. Além de cansados, eles estavam frustrados, desanimados e, por que não, tristes, preocupados. Afinal eles eram pescadores, os peixes eram o seu ganha-pão, mas ainda assim eles se prepararam para uma nova oportunidade. E você tem que se preparar para uma nova oportunidade.
ainda que você esteja triste, cansado, sabe, desanimado, se prepare para uma nova oportunidade. Aqueles dias eles não pegaram peixe, aquela noite eles não pegaram peixe, mas eles não desistiram de pegar. Eles estavam ali, mesmo cansados, mesmo sem dormir a noite toda, eles estavam se preparando para a próxima pesca. Então, eles lavam as suas redes. Agora, continuando. Jesus, vendo eles, ele entra para dentro do barco, manda eles voltar para o mar e começa a falar à multidão. Segundo tópico, segunda lição. Esteja sempre disponível às pessoas. Entendeu? Eles poderiam ter dito ali para Jesus, olha, nós não vamos voltar para o mar nada. Passamos a noite toda lá. Entendeu? Estamos aqui terminando de lavar as redes para ver se a gente vai dormir, se a gente vai descansar. E não vamos não. Mas não, eles voltam para o mar com Jesus. Eles ouvem os ensinamentos de Jesus ali, a multidão. E eles recebem também uma palavra. Tenha ouvidos para receber a palavra. Lance a rede ao mar. Olha, eu já tentei, eu passei a noite toda aqui, mas se você está falando para jogar, então eu vou jogar. A verdade é que muitas vezes a oportunidade está doida para achar a gente, mas a gente acha que a gente já tentou demais, já fez demais e não abraçamos a oportunidade. Então, de repente, nesse momento você pode estar frustrado, você pode estar cansado, mas você pode estar recebendo uma palavra, de lançar a rede, de continuar investindo, de continuar tentando, de não se dar por vencido. Então, quando esses pescadores, quando Pedro ali com seus amigos, quando eles lançam a rede ao mar, que eles começam a pegar muitos peixes, que parece que o barco vai afundar, diz a Bíblia que parece que o barco ia a pique, né? Ele ia afundar ali. Eles chamam companheiros, eles chamam pessoas para ajudá-lo e eles repartem aquilo que eles estão recebendo. Tem muita pessoa que infelizmente está morrendo abraçado nas bênçãos que Deus está colocando sobre a sua vida. Porque tem coisas que Deus coloca na nossa mão que não é para nós. É para nós desfrutarmos e compartilharmos. Se eles não chamam aquele outro barco, aqueles outros rapazes, aqueles outros pescadores para o ajudarem, eles iam perder o peixe, eles iam perder o barco porque ia afundar, entendeu? Então tem hora que Deus coloca uma coisa na sua mão que você tem que reconhecer que aquilo é muito grande, aquilo é mais do que você precisa e você tem que saber o que você vai fazer com aquilo. E você precisa ter companheiros, entende? A Bíblia fala no verso de número 7 de Lucas 5. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Entendeu? Nós precisamos ter um convívio harmonioso com as outras pessoas. Para quando nós chamarmos e falarmos com as pessoas de pronto nos atendam. Sabe aquele vizinho, aquele familiar que, né, vou colocar na nossa linguagem aqui, chato, sabe? Às vezes a gente não tem prazer na companhia daquela pessoa, de estar com aquela pessoa, uma pessoa desagradável, não fala coisas bacanas, faz comentários fora da realidade, sabe? Nós não podemos ser como essas pessoas. Porque se nós formos como essas pessoas, se assim nós formos, nós não teremos companheiros para desfrutar com a gente aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E aí sabe o que acontece? A bênção, ela vira maldição, entende? Então, quando Pedro ele vê isso, eu já falei, mas torno aqui a repetir,
ele se prostra aos pés de Jesus e fala: olha, sai de perto de mim porque eu sou pecador e tal. E Jesus fala para ele: não se espanta não, não se espanta não, porque agora você vai ser um pescador de homens. Então, outra coisa que eu aprendo aqui é que ou Jesus está errado, ou eu e você estamos errados, mas tem alguém errado nessa situação, tem alguém errado nessa história. Porque nós olhamos algumas atitudes isoladas de Pedro, né? E falamos que Pedro era um brucutu, que Pedro era uma pessoa explosiva e tal, Pedro era uma pessoa sem controle. Mas aí Jesus vem e fala que Pedro vai ser um pescador de homens. E já traçando um paralelo aqui entre a profissão de Pedro, que era um pescador, Jesus ainda está falando que agora ele vai pescar homens. Ou seja, se pescar já é complicado, imagina pescar homens. Para o peixe você só tem que ter a paciência de jogar, né, a linha lá na água, lá com a isca, esperar ele fisgar. Esperamos o peixe fisgar e depois que ele fisgar, a gente cansa ele, né? Ele bate pra cá, ele bate pra lá, ele bate pra lá, ele bate pra cá. Mas para Pedro era um pouquinho ainda mais fácil, porque ele tinha que jogar a rede e esperar os peixes adentrarem ali na rede. Mas nós vemos que mesmo sendo um pouquinho mais fácil, era um processo que nem sempre tinha sucesso. E aqui nós vemos um relato de uma noite que ele passou a noite toda tentando e não conseguiu. Então, quando eu e você olhamos para Pedro e vemos, né, nós estereotipamos Pedro como uma pessoa pavio curto e tal, explosiva, nós vemos que Pedro era um cara com bastante paciência. Pedro era um cara bem perseverante, né? Porque ele fala: olha, a gente tentou a noite inteira. Não deu certo, mas se é pra ir de novo, vamos lá de novo. E a gente não pode perder isso, sabe? O tentar de novo. Pedro, ele tentou de novo. Pedro, ele venceu o cansaço que ele estava, de ter ficado ali a noite toda trabalhando. Ele venceu a vontade de ir para casa. Ele venceu a vontade de deitar na sua rede, na sua cama, não sei, e dormir, porque afinal de contas ele tinha trabalhado a noite toda. Ele venceu tudo isso. Então nós não podemos estereotipar Pedro como sendo simplesmente uma pessoa atirada, uma pessoa pavio curto. Mas sim, nós temos que entender que existem situações e situações. E nos atera mais a situações onde as pessoas foram bem sucedidas, entende? Não guardar só aquela imagem ruim que muitas vezes a gente guarda das pessoas, entendeu? Olhar o melhor da pessoa. Nós precisamos ter esse tipo de visão. Na verdade, eu preciso ter esse tipo de visão. O que mais gera desgaste no meio cristão hoje são essas tentativas e frustrações que se tornaram inexistência. Então, o que eu aprendo com essa passagem é que tentativas e frustrações, elas não podem gerar desistência, mas elas precisam ser uma porta para a próxima tentativa, para a próxima oportunidade. E Pedro com Tiago e João, eles conseguem isso. Quando no verso de número 11, a Bíblia diz que eles deixam tudo na praia e seguem Jesus. Ou seja, o peixe que eles lutaram a noite toda para pegar e que agora, como em passe de macho, eles conseguiram, já não importa mais. Eles acharam algo maior.
algo maior do que o seu trabalho, algo maior do que o seu sustento, algo maior do que a sua fome. Eles acharam algo maior. Então que eu e você venhamos também encontrar algo maior. Que eu e você venhamos olhar para as pessoas, olhar para as situações, olhar para a palavra de Deus e vermos aonde e como as pessoas podem ser bem-sucedidas.